com fintech, o repositor a Lagoinha, né? Adoro o DCM, a querida Gisele Agnelli, nossa analista aqui. Desculpa, Xará, te interromper. Professor, o que é essa igreja da Lagoinha? O que é isso, bicho? O que é isso? Por que isso ainda existe? Como é que funciona? A existência desse lugar, para mim, é uma coisa inexplicável. Por que é aquilo? Aqui pergunta o Thiago, nossa, essa pergunta de fato transformará a nossa live num filme de Buñuel. Agora a gente não sabe aqui. Vamos lá. Essa questão é fundamental. Vou tentar ser bem sucinto, tá bom? Para não atrapalhar muito, mas vamos lá. Thiago, há hoje no Brasil em curso um projeto que nós não estamos levando a sério. E é o projeto do dominionismo, ou da teologia do domínio, que parte dos Estados Unidos. E acredite, Thiago, por isso parte de uma leitura absolutamente maliciosa, com má fé mesmo, do capítulo 28, do primeiro capítulo do Gênesis, versículo 28. Esse aliciamento religioso que vem dos Estados Unidos da América para a nossa direção, ele já começa já lá atrás, nos anos 70, não é, professor? Nos anos 60. Isso, exatamente. Começa um movimento de infiltração de uma mentalidade que ia transformar Thiago, eu perdi o processo do... alô? Melhorou? Alô? Eu perdi o seu som. Alô? Continua? E agora? Eu caí aqui. Alô? Eu perdi o som do Thiago. Voltou? Vocês estão se ouvindo aí? Voltou? O Thiago não está escutando agora. Eu acho que o senhor tem que sair e voltar, professor. Eu saio e volto. Aquele mesmo probleminha ali. Aí o professor responde, eu dei uma quedinha aqui. E aí o professor responde, Tiagão. Mas eu estava dizendo, né, o Xará, esse aliciamento de transmutação do entendimento da religião, ele começa no Brasil já há muito tempo. O que a gente está vivendo é a consequência de um processo consciente, né? Exatamente. De ruptura dessas massas conectadas à fé para uma outra perspectiva. Agora, não é, professor? É isso mesmo, Thiago. É perfeitamente isso. Eu tenho proposto que no debate público, porque tudo é uma questão de linguagem, na verdade. Repara que interessante, Thiago. Todos os escândalos que são associados à esquerda são escândalos que terminam com aumentativo. Mensalão, petrolão, radiolão. Todos os escândalos associados à direita ou terminam com diminutivo ou desaparecem da mídia. Rachadinha. Quando, na verdade, se você acredita... Vamos fazer aqui vamos colocar o nosso coração ingenuamente à prova e vamos dizer que nós acreditamos piamente no Sérgio Moro. O petrolão significava que cada contrato da Petrobras tinha uma propina de 3%. A rachadinha é 90% do valor. Então, a rachadinha devia ser um funk carioca. Rachadão, não é verdade? Mas é rachadinha. Então, a linguagem é muito importante. Eu proponho, Thiago, que nós não mais nos refiramos a Silas Malafaia, André Valadão, Damares Alves, Michele Bolsonaro e tutti quanti como líderes evangélicos. Eles não são líderes evangélicos. Eles são líderes políticos oportunistas que manipulam o repertório bíblico para obter vantagem financeira e política. É isso. Sim. Como é que eles manipulam isso de maneira concreta? É a ideia que surgiu, você tem toda a razão, Thiago, tentando ser bem sucinto. Nos anos 60, o Nelson Rockefeller, que foi governador de Nova York 4 vezes, parecia um nome certo para chegar à presidência da República nos Estados Unidos, mas enfrentou um massacre numa penitenciária americana, semelhante ao Carandiru, acabou a carreira política dele. Antes ele fez uma viagem na América Latina, fez o famoso Rockefeller Report, o relatório Rockefeller, que se encontra na internet. E ele fala o seguinte sobre a igreja, ele fala assim, ele diz, a igreja católica no continente está sempre preparada, fez a opção preferencial pelos pobres e está inclusive preparada para aderir a movimentos revolucionários se isso for necessário para defender o pobre, a Igreja Católica. O que ele sugere? Em 69, o relatório dele, ele sugere assim, ele diz, precisamos favorecer o surgimento na América Latina de igrejas pentecostais semelhantes às nossas, os famosos televangelistas. Então, por exemplo, eu cresci vendo
Billy Graham enchendo o Maracanãzinho. Vocês lembram disso? Esses líderes evangélicos que vinham para o Maracanãzinho? Isso é 69. Quando é que surge a primeira grande igreja no modelo televangelista norte-americano? Uma que ainda hoje é a mais importante. É a Igreja Universal do Reino de Deus, 1977. Ao mesmo tempo aconteceu um fenômeno que não foi planejado, mas que teve uma consequência muito, muito negativa. Quando o Papa Paulo II tornou-se o Papa, surgiu um paradoxo. Ao mesmo tempo, ele foi o Papa mais carismático, midiático do século XX, ele foi a lugares que nenhum Papa antes tinha ido, ele movia multidões no planeta, mas ele era extraordinariamente conservador, a obsessão dele era acabar com o comunismo. O que ele fez então? Na América Latina, ele desfavoreceu radicalmente a teologia da libertação. E todos os bispos e padres associados à teologia da libertação, que tinham um trabalho muito bonito de periferia, tinham um trabalho de corpo a corpo nas comunidades eclesiais de base em todo o Brasil. Sempre havia um padre. Na penitenciária, havia sempre um padre. Nos hospitais de pacientes terminais, havia uma freira. Todos foram sistematicamente sendo substituídos por padres e bispos conservadores. Qual foi a consequência? Abriu-se um clarão, não havia ninguém. Hoje, Tiago, quem é que está nas penitenciárias, nos hospitais, nos locais mais carentes? São os pastores evangélicos. Então houve esse fator, muito influenciado pelos Estados Unidos. Mas o que está em jogo no Brasil, que me preocupa demais, Tiago, mas demais, é porque nós geralmente pensamos apenas no plano federal, no máximo nós pensamos em governador de estado. Tiago, Suma e Tiago, nos mais de 5 mil municípios brasileiros, está em jogo um projeto político que é puro conto da Aya, da Margaret Atwood, que é a imposição progressiva de um ordenamento jurídico que seja mais próximo à Bíblia do que à Constituição. Se você lembrar, Tiago, aqui no Rio de Janeiro, há mais ou menos uns 10 anos, surgiu um movimento que nenhum de nós levou a sério. Havia inscrições em muros e nas ruas. Se você lembrar, você lembra, Tiago, era assim, Bíblia sim, Constituição não. Você lembra disso? Lembro. Que nós não levamos a sério, não é? Essa é a base do dominionismo. Nos mais de 5 mil municípios brasileiros, há muitos municípios hoje nos quais as secretarias de Cultura, Educação e Saúde já são dominadas por esse princípio. Mas não precisamos ir tão longe. Criou-se em São Paulo, na Polícia Militar de São Paulo, criou-se a Polícia da Universal. Sim. É um projeto em curso. Professor, eu me assombro tanto com esse projeto messiânico para o país, quanto com essa circunstância fascista, autoritária e ignorante que a gente vive, até porque os dois são sócios, me parece, né? Então, assim, esse é um aspecto do nosso momento histórico que me preocupa muito, e eu espero que a gente, como uma democracia, seja capaz de criar mecanismos legais que nos defendam dessa armadilha, porque realmente é muito impressionante a permeabilidade dessa gente e como eles acessam as pessoas através da corrupção da ideia da fé, né, na direção de benefícios próprios individuais. É muito impressionante, é muito impressionante. Queria aproveitar a sua fala para mandar um abraço para o Leonardo Boff, que é um representante lá dessa ruptura de pensamento, que foi alijada, que foi atacada, vergonhosamente atacado. O Leonardo é um grande pensador, é uma figura incrível. Muito bom. E mesmo entre os evangélicos, isso é bem importante, Tiago. Há figuras notáveis. Por exemplo, o pastor Henrique Vieira, em Goiânia. Claro. Veja. A questão não é a questão, de novo, a questão é o indivíduo inserido nesse contexto. O pastor Henrique Vieira é uma figura essencial para o debate público atual. Eu sou um espectador assíduo do pastor Henrique Vieira, e ele é a revelação de que há um caminho. Você não precisa abrir mão da dignidade ética, moral e cívica para praticar a sua fé. Né? Você precisa criar mecanismos de reconhecer qual o caminho que professa algo parecido com o que é escrito. Né? E o pastor Henrique Vieira é um grande caminho através da religião. Em Goiânia tem a pastora e também deputada Ava Santiago. Aqui no Rio de Janeiro é um pastor batista, de quem eu sou muito próximo, o Sérgio Duzilek.
acabou de lançar um livro importante, vou pedir para ele mandar para você o livro, Thiago, que é Evangelistão, que é uma reflexão muito interessante sobre isso. Agora, me permita dizer uma coisa rapidamente, Thiago, que eu acho bem importante, porque eu tenho estudado muito esse assunto, e eu tenho aprendido a admirar profundamente a fé evangélica, porque há algo na fé evangélica que eu acho realmente muito impressionante. É que, veja, você pergunta para o Brasil assim, no Brasil, você fala, qual é a sua religião? Muitas pessoas dizem, sou católico por formação, não é isso? E nós sabemos o que significa. Não vai à igreja, não tem vida espiritual numa comunidade, não é verdade? Quase como se a prática não importasse. É isso. Ser católico é formalidade. Não existe, Thiago, eu só acho bem importante, Suman, não existe evangélico de formação. Ou seja, se você professa a fé evangélica, você realmente está presente naquela eclésia, naquela comunidade, naquela assembleia. É uma comunidade viva, é um pertencimento real. A minha intuição, Thiago, é que as pessoas às vezes me perguntam, porque eu tenho estudado muito esse assunto, me perguntam assim, como é que a gente conversa com os segmentos evangélicos? A minha resposta, que eu penso em sugerir a seguinte resposta. Nós devemos falar sobre tudo, menos sobre religião. Porque religião é foro íntimo. Eu não posso questionar a religião de ninguém. Ou eu respondo assim, nós precisamos conversar com os segmentos evangélicos de segunda a sexta-feira. Porque de segunda a sexta-feira, Thiago, eles pegam um ônibus. Eu, por exemplo, não tenho carro, eu uso transporte público. Pega o metrô, pega trem, tem que ir no mercado fazer compra, não sabe com quem deixa o filho, porque não tem creche. Então, a minha intuição é que nós conquistaríamos, dizer de outra forma, para derrotar de fato a extrema-direita, nós precisamos transitar da defesa correta, necessária, da democracia formal, direito ao voto, respeito ao resultado das urnas, alternância de poder, livre expressão partidária. Isso é fundamental numa história como a brasileira. Mas a minha intuição, Thiago, é que nós nunca tivemos, de fato, democracia enquanto acesso a direitos. Isto é, sem dúvida, uma democracia mais profunda, em que as pessoas compreendam que é na democracia que viceja a igualdade. É na democracia que, de fato, as pessoas podem romper hierarquias que são seculares. A minha intuição é que, se, por exemplo, é um sonho que eu tenho, que eu falo sempre, Thiago, eu digo o seguinte, um dia o governo tem que anunciar a criação de 100 mil creches Brasil. O que é uma creche Brasil? É um centro de acolhimento de crianças de 6 meses a 5 anos, que aconteceria onde? Dentro de escolas públicas, que teriam, assim, os seus edifícios, os seus próprios renovados. Olha que bonito, Thiago. 100 mil creches Brasil. Você sai da creche, abre uma porta e você entra em outra porta, a da escola pública, que deveria ser de tempo integral em todo o país. Percebe o que eu estou dizendo, Thiago? Se nós tivéssemos esta democracia enquanto acesso a direitos, a pessoa pode ser evangélica, espírita, candomblessista, ateia, agnóstica, católica. Se nós tivermos democracia enquanto acesso a direitos, aí sim nós derrotamos a extrema-direita.